O Gustavo vai falar, Gustavo Gomes, né, vai falar conosco aqui, Gustavo, sobre esse treinamento, né, e sobre essa questão teórica e prática, né. A gente já teve a oportunidade outro dia de falar com você, né, Gustavo, toda a questão do hormonais é uma questão muito sensível, né, e o produtor tem que estar atento a isso. E é isso que você procura passar na parte teórica e prática também do treinamento. O que de principal a gente pode falar aqui para o produtor ficar atento? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sim, obrigado, Roger, pelo convite. A gente trabalha basicamente com parte teórica e prática, trabalhando questões sobre risco de deriva. O que essa deriva vai influenciar numa cultura sensível, que é o que eu trouxe principalmente a instrução normativa. Então, dentro disso, a gente tem algumas questões que são levantadas para os produtores de acordo com a teoria do como funciona uma ponta de pulverização, o que está atrelado com o uso do produto, o tamanho de gota que as pontas utilizadas vão trazer. Então, geralmente, eles trabalham com algumas pontas que projetam gotas finas. Então, o trabalho da normativa e o nosso é mostrar como que dá para fazer uma aplicação mais segura. E essa aplicação mais segura envolve bicos de indução de ar, pontas de indução de ar. Então, nesse sentido, a gente vai discutir como é o funcionamento dessa ponta de indução de ar, mostrar as diferenças do que a gente tem em espectro de gotas, que seria o tamanho das gotas, e então a gente tem toda essa discussão. Relacionado a isso, como fazer a proteção própria durante a aplicação, uso de EPI, e aí também a questão da pulverização, como que eu vou deixar o meu pulverizador alinhado para fazer uma pulverização sem evitar, né, ali um desperdício, e também a questão de causar a deriva em alguma cultura sensível. Então, nisso a gente atrela a parte prática, que é mostrar como fazer ali a questão do adequamento daquele pulverizador. Como que eu vou selecionar uma ponta correta, como que eu vou estar fazendo ali a calibração para não ter vazamento, não ter um aumento de pressão indesejado que vai fazer a gota afinar o seu tamanho, e nisso vai causar uma deriva um pouco maior. Então, basicamente, a gente trabalha nesses pontos voltados à aplicação de hormonal e como reduzir a deriva que esses produtos vão causar se caso vier a acontecer uma aplicação que não é de forma correta. Atenção para o bico e para a mistura do produto também são fundamentais, né, Gustavo? Sim, são fundamentais, principalmente quando a gente fala de mistura de alguns produtos, a gente tem que estar atrelado qual que é o funcionamento de um produto em específico, e se a gente aliar com outro produto, qual vai ser a interferência, tanto dentro da mistura quanto na utilização da ponta. Se eu utilizo uma ponta para aplicar fungicida ou inseticida, que vai ser necessário uma maior cobertura e também uma utilização de gotas mais finas, se eu for aplicar junto com um herbicida hormonal, por exemplo, que ele é um produto sistêmico, eu vou ter ali uma ponta que vai gerar gotas finas, e essas gotas finas vão causar a deriva. No caso, eu teria que substituir essa ponta por uma ponta que produz gotas grossas, e aí fazer a aplicação do herbicida hormonal. Então, basicamente, selecionar o melhor momento de aplicação com a melhor ponta e o produto a ser utilizado. Obrigado, então, ao Gustavo, e agora a gente chama aqui a Larissa Bernardes, né, que a gente também já teve a oportunidade outra vez, né, Larissa, de conversar sobre essa questão hormonal, tecnologia de aplicação, né? A gente bate muito nessa tecla, mas tem que continuar batendo. Vento, umidade do ar, temperatura. Quem não cuidar isso pode acabar se inviabilizando a própria aplicação e principalmente também inviabilizando até o seu próprio período de safra e o que ele espera de resultado do próprio hormonal, né, Larissa? Claro, Roger. O que a gente tenta passar para o produtor? Nós entendemos que cada região tem a sua característica de velocidade de vento, de temperatura, apesar que a normativa exige dentro de um padrão. Porém, a gente tem que adequar a realidade do produtor. Então, se um produtor está numa área que venta muito, o que eu posso fazer? Qual que é a técnica que eu posso utilizar que reduz a minha deriva se eu tiver problema, por acaso, com um vizinho que tem uma cultura sensível? Então, se eu não tenho controle na minha condição meteorológica, onde eu tenho controle? No meu pulverizador. Então, por isso que a normativa percebeu, o próprio Estado percebeu que aqui produz muitas culturas sensíveis. Então, eu tenho os dois tipos de culturas. E para isso eu preciso trabalhar com pontas com indução de ar. Já que eu não tenho controle na minha condição meteorológica, eu tenho controle na técnica que eu vou utilizar para a minha aplicação, para reduzir o mínimo de deriva possível e não ter problema com o meu vizinho.
Larissa, parece até básico a gente dizer isso, né? Mas a própria leitura do manual, da própria forma de utilizar o próprio pulverizador, ele também evita que o produtor ele não faça aquela aplicação de forma indevida e sem o resultado que ele espera, né? Sim, teoricamente todos nós deveríamos ler a bula. A bula contém todas as informações necessárias para uma aplicação. Porém, a gente não faz isso. Então, hoje estamos aqui no treinamento para instruir o produtor à consciência dessa situação. Se no clima eu não tenho como influenciar, a própria bula me recomenda como é que eu posso aplicar de uma maneira melhor e economizar em questão de deriva. Deriva, eu gosto muito de brincar, é dinheiro jogado fora. Se não está caindo na minha área, se está caindo na área do produtor, eu estou tendo um desperdício. Então, a própria bula me instrui a ter uma melhor aplicação. Obrigado a Larissa. O Rafael Klein, que é técnico da sede, acompanhou também esse treinamento durante todos esses dias, né, Rafael? O departamento técnico está toda hora instruindo, né? E essa é a chance do produtor também questionar quem está acostumado a fazer esses cursos para novas formas de, principalmente, né, como disse a Larissa, otimizar o recurso que estava cada vez mais escasso e na aplicação do produto ele tem como fazer isso desde que ele siga as recomendações, né? Isto aí, Roger. A Cotriel, juntamente com os parceiros aí que estão nos fornecendo, nos proporcionando esses treinamentos aos produtores, nós como Cotriel e os produtores vendo a necessidade de nós continuar utilizando esses produtos hormonais e auxínicos aí, devido a novas invasoras com dificuldades ou tolerâncias ou até resistências que está ocorrendo aqui no campo, né? Então a gente vê a necessidade de continuar utilizando esses produtos. A gente sabe que nós temos que fazer um meio termo entre as culturas sensíveis e a nossa, então para nós continuar utilizando nas grandes culturas, a gente tem que respeitar as culturas sensíveis. E a maneira que hoje entrou essa legislação, aonde que a gente tem que seguir. Nós como empresa, nós como recomendantes técnicos e o produtor tem que seguir para continuar trabalhando com esse produto, a não ser que amanhã depois ele venha a ser cancelado por um mau uso. Então a forma que a gente pensou, as empresas pensários e os próprios órgãos regulamentadores tem que o produtor ficar bem treinado para trabalhar com a melhor tecnologia possível no seu pulverizador, com as melhores condições também possíveis, para nós poder continuar utilizando esses produtos hormonais auxínicos aí por um mais longo tempo, que é uma molécula que a gente precisa, principalmente com a vinda, como já citei, de novas invasoras, né, que tem problema de controle, e também agora com a vinda de novas genéticas, né, nova cultivares de soja que tem resistência a vários produtos e alguns deles a esses produtos hormonais. Então a gente está tendo que se adequar à nova legislação e também o produtor ter um cuidado para não causar prejuízos à própria lavoura, a própria cultura dele, porque vai ter plantas resistentes e no seu lado não, o vizinho vai ter plantas não resistentes ou resistentes, então para tomar o cuidado para a gente ter o menor prejuízo possível às culturas e aos nossos vizinhos e nós mesmos como produtores e técnicos, né? O prazo está acabando, né, Rafael? A gente não gosta de dizer assim, mas teve 2 anos, né? Mas o produtor ainda tem o tempo, então que tire o tempo, vá lá, converse com a unidade da Cotriel, deixe seu nome na lista, se já tem alguma turma formada, mas não deixe de fazer e continue aí procurar, porque esses cursos vão sair de acordo com a demanda. O produtor também tem que procurar e ir atrás um pouco também dessa informação, né? Com certeza, Roger, a gente vem, como já foi citado, desde 2019 promovendo esses encontros. Deu uma parada devido à pandemia, não teve como a gente continuar realizando esses treinamentos, mas agora nós estamos retornando. A gente tem a dificuldade que ainda tem poucos habilitados a fazer esses treinamentos, né? Então a gente juntamente com os parceiros vai se adequando, quando consegue 1 ou 2 ou 3 treinamentos, vai distribuindo as unidades da Cotriel e realmente dizer ao produtor que já era para ter sido entrado em vigor agora, dia 1º, foi protelado para mais 90 dias, então a princípio, dia 1º de setembro, melhor dizendo, ela entra a normativa em vigor. Então procurar o máximo possível as nossas unidades
para nós ir devagarzinho organizando, conseguindo os treinamentos para serem feitos. São treinamentos de 2 dias, não é um momento, não é um tempo tão grande, né? E agora no inverno, principalmente, o produtor diminui um pouco os serviços da lavoura, é mais algumas áreas que está sendo implantada, então que nos procure, a gente vai se organizando junto com os parceiros para ir treinando o produtor, porque é uma coisa que não tem volta, nós temos que se adequar a isso, e quanto antes nós chegar prontos e mais gente habilitada a ter esse treinamento, estando habilitada, poder adquirir e aplicar esse produto da melhor forma, melhor para nós como Cotriel, empresa, e melhor para o produtor também. Obrigado. Essa é a participação do Rafael Klein, também o pessoal da Corteva e do Inesp de São Paulo, falando então sobre esse treinamento dos produtos hormonais dias 21 e 22 na sede, e que você pode então ter informações aqui na descrição do vídeo, também nas nossas reportagens de como acessar esses treinamentos, e procure a sua unidade da Cotriel.